Algumas pessoas dizem que a classe mais importante de bons eventos que Deus não controla são os eventos da fé, aceitação de Cristo, regeneração e conversão. A salvação dos homens, dizem essas pessoas, está além do controle de Deus. Para mostrar como esses sentimentos são anticristãos, vários versos serão citados que contêm a palavra predestinado. E então, outros versos serão dados sobre o mesmo assunto, mesmo que eles não contenham a palavra em si. A primeira passagem é Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A passagem começa com a proposição universal de que todas as coisas contribuem juntamente. Ou seja, cada detalhe da história, seja na Babilônia, no Egito ou nos Estados Unidos, se encaixa em um plano abrangente. Nada pode ser omitido. Todas as coisas contribuem juntamente. É claro que é Deus quem trabalha elas juntamente. É verdade que o versículo não diz explicitamente que Deus opera todas as coisas. Mas no contexto da Bíblia, o significado não pode ser que todas as coisas são independentes do controle divino, e através do mecanismo morto se encaixa para o propósito a seguir. Se todas as coisas fossem a força controladora, um ateísmo completo seria afirmado, pois a expressão todas as coisas é o termo grego que significa universo. Se o universo controla os seus detalhes, não há espaço para Deus. No sentido teístico ou bíblico, portanto, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Seria notável se um universo naturalista mecanicamente contribuísse para o bem de um certo grupo de pessoas. Mas este projeto, todo inclusivo, não é um absurdo quando Deus está no controle e determina cada detalhe para o bem daqueles a quem Ele escolheu, daqueles a quem Ele elegeu e daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito deliberado. Deus escolheu certas pessoas com propósito e trabalha todos os detalhes do universo para o bem delas. A tragédia ostensiva da crucificação de Cristo foi planejada para o bem delas. Nero, o papado, Napoleão e Stalin contribuem para beneficiar os eleitos. Até a queda de um pardal, Deus determinou tudo. Agora, o fato de Deus estar causando eventos maus, vale a pena apontar agora que esses eventos maus são para o bem dos santos. Deus causa o mal, Deus também faz o bem. E Deus causa o mal como um meio de abençoar o seu povo. E agora, uma visão geral do projeto de Deus. Quem Deus previu, Ele predestinou. Na discussão de Isaías capítulo 46, versículo 10, salientou-se que a presciência não é uma questão de olhar para o futuro e descobrir o que ali está. Deus conhece o futuro porque Ele determinou isso. E além disso, a presciência, em seu uso bíblico, refere-se mais a eventos bons do que eventos maus. Isso não é negar a onisciência de Deus e nem mesmo seu controle universal. Refere-se meramente ao uso literário. O Salmos 1, versículo 6, faz o contraste de que Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E então, também há Amós capítulo 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, só vós tenho conhecido. Aqui o verbo conhecer significa escolher ou selecionar. Obviamente, não é uma negação de onisciência.
Portanto, aquelas pessoas que Deus conheceu, escolheu ou selecionou são precisamente os indivíduos a quem ele predestinou. O verbo grego pode igualmente ser traduzido como predestinar ou predeterminar. O propósito direto desta predestinação é agora mencionado. Deus escolheu essas pessoas para serem conformes à imagem de seu Filho. Isto foi naturalmente para o seu bem, mas também era uma parte da glória de Cristo, pois fez dele o primogênito entre muitos irmãos. A predestinação é naturalmente um ato de Deus na eternidade, para que seu desígnio fosse realizado no tempo. Deus chamou precisamente aquelas pessoas que ele predeterminou para serem conforme a imagem de Cristo. E esse chamado não é uma pregação do Evangelho, embora ocorra em conjunto com essa pregação. Evangelistas dão uma chamada externa, mas Deus dá uma chamada interna e irresistível. Por esta razão, precisamente, os mesmos indivíduos que foram escolhidos são agora chamados e justificados. E no futuro, estas são as pessoas a quem Deus glorificará. E o mesmo grupo de pessoas, durante todo o seu tempo, ninguém está perdido ao longo do caminho. Naturalmente não, porque Deus opera todas as coisas para o bem delas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O próximo verso no Novo Testamento, que contém o verbo predestinar, é em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, que diz: Mas falou a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou, antes dos séculos, para nossa glória. Esse verso, ao contrário da passagem anterior, reflete apenas indiretamente sobre a predestinação de Deus de determinadas pessoas. No entanto, até mesmo indiretamente, talvez tenha um ponto. Paulo pregou a sabedoria de Deus aos coríntios. O conteúdo desta pregação eram segredos ou mistérios que Deus manteve escondido dos gentios e até mesmo dos judeus, na medida em que o Antigo Testamento não era tão claro como no Novo Testamento. Essa sabedoria oculta foi ordenada por Deus perante o mundo para conferir glória a nós. A realização dessa intenção exigiu explicitamente a pregação de Paulo e implicitamente sua conversão e todas as outras circunstâncias que a levaram ao Coríntio. A predeterminação de Deus, portanto, é universal. Mais dois versos muito mais importantes são em Efésios capítulo 1, versículo 5 a 11. Com alguns dos contextos, eles dizem: Nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou, segundo o beneplácito de sua vontade, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Há algumas ideias expressas nestes versículos, que não precisam ser discutidas, porque, embora tenham sua própria importância, eles são irrelevantes, ou pelo menos desnecessárias para o ponto principal. Por exemplo, a ideia de uma herança que a versão padrão, revisada, omite descuidadosamente no verso 11. Nem é preciso decidir se devemos ser perfeitos ou perfeitos no amor, ou se Deus nos predestinou em amor. Esses detalhes não podem obscurecer o escopo da predestinação. O versículo 4 ensina claramente que, antes da fundação do mundo, Deus escolheu Paulo e certos cidadãos de Éfeso, e por implicação, todos os santos da adopção. Antes de Caim e Abel nascerem, Deus escolheu Abel e não a Caim. Antes de seu nascimento, Deus havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Era certo desde toda a eternidade que Abel e Jacó seriam salvos, e que Caim e Esaú seriam perdidos. O versículo 5 continua com o efeito de que Deus nos escolheu porque nos predestinou para a adopção. A gramática grega permite que o particípio, havendo sido predestinados, seja retratado como contemporâneo ao chamado ou como precedendo o chamado.
E isso faz pouca diferença na presente discussão. Toda a transação ocorreu na eternidade antes da fundação do mundo. Como duas partes do decreto divino, é melhor chamá-las de coeternas ou, em vez de contemporâneas. De qualquer forma, Deus decidiu adoptar Paulo e seus conversos éfesos muito antes de qualquer um deles terem nascido. O que é mais importante que o tempo preciso de um particípio grego é a ideia de que Deus nos chamou e nos predestinou, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele não nos chamou de acordo com a nossa inteligência ao reconhecer uma bênção espiritual. Ele não escolheu os judeus porque eram mais numerosos ou que eram superiores a outras nações. Ele escolheu quem ele escolheu só porque ele quis, segundo o beneplácito de sua majestade e soberana vontade.